Eu sou Edna Regina Carneiro, sou filha da Marta Carneiro, com muito orgulho, tenho 56 anos. O meu nome é Maria Auxiliadora Carneiro Gouveia, eu tenho 67 anos, participo aqui da comunidade da Paróquia São José. Desde quando começou eu estou aqui, graças a Deus. Ai, minha mãe, Marta Carneiro. Minha mãe, ela tinha uma voz doce, era muito carinhosa e determinada, muito determinada. Meu pai e minha mãe casaram muito novos, jovens demais, e eu vejo uma família aqui de 9 irmãos. Então nós tivemos uma infância muito difícil. Só meu pai que trabalhava a princípio, depois meus irmãos mais velhos, Auxiliadora, Mar e Brás, começaram a trabalhar e a gente passava muita dificuldade. Mas a minha mãe não deixava a gente... O alimento que ela dava para nós, o carinho, o alimento emocional, mental, muitas vezes supriu isso. Ela era uma mãezona que dava ciúme na gente. De ver como ela era com as crianças e as crianças com ela. Muito, muito. Um amor muito grande. Ela ensinava que tudo feito com amor tem melhor sabor. Então, ela ensinou para nós princípios básicos de saber a hora de baixar a cabeça e a hora de levantar a cabeça. Você está errada, tudo bem, você baixa a cabeça, depois você levanta a cabeça e vai, refaz e faz melhor do que você conseguiu. Mas também ela não admitia injustiça. E a minha mãe conviveu, casou e viveu e morreu ao lado do meu pai, juntamente com ele. E eu lembro muito bem assim dos trabalhos dela aqui na comunidade, era o sonho dela, porque ela sempre foi muito doente. E quando ela se sentia meio mal, ela vinha aqui para essa creche. Meu pai já estava trabalhando aqui, começando a construção. E ela gostava sempre de estar aqui junto com ele todos os dias. Amava essa comunidade, amava essa paróquia. E eram reuniões, os dois participavam, sabe? Mesmo com esse monte de filho para educar, a época era muito mais difícil as coisas, mas ela sempre estava aqui, sempre que podia, estavam aqui. E ela, não sei desde quando, para mim foi desde sempre, ela começou a idealizar, sabe? O que ela queria para os filhos, ela queria para todas as pessoas. Toda sexta-feira a gente tinha nosso momento de oração, que era o culto. Às 8 horas a gente rezava o terço e mesmo com sono, a gente criança, foi construída em nós essa importância da educação religiosa familiar, que era falada de um jeito simples, de forma clara para nós. Quantas vezes a minha irmã, na hora do culto, ela cochilava, mas ficava lá, firme e forte. Às vezes já tinha terminado o terço, meu pai chamando ela para dormir, falava para ela, Meire, ela Ave Maria cheia de graça, Já tinha acabado. Mas isso foi construído e hoje a gente ainda procura manter isso. Sempre foi religiosa, porque antes de começar as celebrações aqui, ela ia na abadia e levava todos nós. Tinha que ir, todo mundo. Ia às missas. Natal, final de ano, era a missa do galo, falava, ela ia com a gente, tinha que participar, sempre foi religiosa, sempre católica. Assim, o ensino tinha essa grande importância, ela sabia que a educação ia nos transformar, não só nós, mas assim, eu via minha mãe falando, minha mãe começou a fazer Mobral, até eu nem tinha, não era formada, mas ela, não, vai começar a dar aula no Mobral. Então peguei os livros, reunia com algumas amigas dela. A gente percebe o quanto ela valorizava a educação e o quanto ela nos transformou. E não só a formação acadêmica, a formação pessoal, mas mesmo assim a postura dela era, desculpa eu falar, mas era nobre.
Então, se ela via uma criança com os olhos cheios de remela, ela ia lá, molhava a mão e limpava o olho da criança. A educação da minha mãe, que a minha mãe tinha para conversar com a gente, conversar com as pessoas. Isso nós não esquecemos. Às vezes a gente está, eu e meus irmãos, a gente está sempre lembrando. A mãe educou a gente desse jeito. Não esquecemos, sabe? Porque ela tinha um carinho muito grande para passar para a gente. Não era de pancada, não era de gritar. Ela era muito de oração mesmo em casa. Às vezes a gente pegava ela até meio chorando, né? E orando a Deus. Começou a fazer um culto aqui. E a gente ficou sabendo. Minha mãe falou assim, olha, tá tendo um culto lá embaixo da gameleira. Vamos lá? Meu pai, né? E a gente começou a vir. Então, a gente pegava tijolos espalhados por aí, colocava e nos reuníamos à sombra da gameleira às 3 horas da tarde. E isso foi aumentando, né? Foram cativando, eles traziam bala para as crianças, então a gente já, mesmo que às vezes alguma família não quisesse vir, ele já, a criança, não mãe, vamos, tem bala, né? E isso foi crescendo, sabe? Junto com a sombra da gameleira, foi crescendo, foi formando a comunidade. E surgiu essa ideia, né? Minha mãe, meu pai colocou, gente, tantas prioridades, tantas coisas que nós queremos melhorar aqui no bairro, além da igreja em pedra que estava construindo ainda, não tinha acabado de construir, mas que tal se tivesse uma creche, uma casa, alguma coisa para nós educar as nossas crianças, né? Que os pais trabalharam. E na parte da manhã era a nossa creche Marta Carneiro hoje, quem diria, né? As irmãs chegaram, né, Meire? As irmãs chegaram e fomos fortalecendo. Que tal a gente começar, então nós vamos pensar na paróquia, na igreja São José Operário. E foi idealizado, foi muita luta, foi muita união, sabe? Assim, a gente não tinha nada, mas acredita-se que seja do alto. Uma casa era demolida, então uma casa, né, renomada da cidade, ou construções, casarões que haviam muitos, né? Meu pai como mestre de obra, o Zé Lorena, outras pessoas, iam e demoliam com muito cuidado e começaram a pegar tijolos para construir tanto aqui a igreja São José quanto a creche Marta Carneiro, mas a princípio a igreja São José. E aí a irmã Anita, né, também chegou para somar, junto com a irmã Terezinha, a irmã França, a irmã Loreto, muito saudosista. Sim, eu vi a minha mãe muito trabalhadora, muito firme, exatamente. Tudo que ela fazia, ela decidia, tinha a personalidade formada para aquilo que ela ia executar. Sabe, fazia muito bem, muito carinhosa, calma e decidida. E ela estava sempre ajudando na limpeza, ajudando a educar mesmo as crianças, né? Na medida do possível, porque a escolaridade era pouca. Estava sempre atuando na igreja, nos afazeres da igreja, graças a Deus. Mas os meus filhos estudaram aqui. A minha filha trabalhou aqui na creche. Minhas netas estudaram aqui também, ficaram aqui. Então eu entro aqui, eu vejo a minha família, desde a minha família lá de trás até hoje, até aqui agora. Agora uma nova família, né? Lembro de quando teve a pedra fundamental daqui, foi muito lindo aqui, saber que aqui onde a gente está, aqui embaixo, tem uma pedra grande com todos os nomes escritos, inclusive o meu, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da comunidade toda. E você ter essa lembrança dessa pedra na cabeça, na memória, e você estar aqui hoje, assim, é imensurável, não tem como colocar em palavras, sabe, a emoção disso. E saber que isso é isso, que não é isso, né? Mas esse fato foi um dos fatos que foi construindo, né? Cada célula nossa, tanto física quanto espiritual.